Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o movimento negro, tá bom? Vamos finalizar o conteúdo que a gente já vem trabalhando desde aquelas semanas passadas. Vínhamos falando sobre a escravidão no Brasil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do racismo e preconceito na atualidade. Como bem sabemos, o preconceito, o racismo é algo que ainda existe no nosso país e seria errado a gente omitir esse fato e falar que não existe, apesar de algumas autoridades, alguns pensadores e até escritores afirmarem que não temos preconceito, tá bom? Então a gente vai trabalhar o movimento negro, um movimento que busca, de certa forma, a equiparação, o reconhecimento, a cultura afro, a valorização do pensamento negro, o respeito pelas suas particularidades e, de certa forma, a inclusão dessas pessoas na sociedade, tá bom? O movimento negro ele possui grande relevância e percorre toda a história do nosso país, organizando-se de diversas maneiras e agindo em muitos momentos na luta pela igualdade. Para falar de escravidão, preconceito, movimento negro no nosso país, faz parte da nossa história, da história do nosso Brasil, tá bom? Esse movimento negro, digamos assim, se inicia lá no ano de 1559, quando começa a chegar ao nosso país os primeiros navios negreiros, né, os navios tombeiros que a gente trabalhou na semana passada, trazendo essa mão de obra contra a vontade para trabalhar como escravo nas nossas lavouras, nos engenhos de açúcar, nas casas, certo? No comércio de forma geral, mais tarde na questão aurífera, nos cafezais. Então essa mão de obra foi incluída dentro de um processo de trabalho no nosso país, não respeitando suas particularidades, sua liberdade, suas crenças, sua organização social. O movimento negro basicamente se inicia junto com a chegada desses africanos, pois mesmo como cativos, escravos, esses africanos nunca foram conformados com a escravidão. Tanto que a gente já estudou e viu que aqueles que sobreviviam às doenças, à fome, a todo aquele trajeto pelo Oceano Atlântico, aqueles que conseguiam sobreviver a isso, na maioria das vezes acabava morrendo de banzo, aquela tristeza, aquela depressão que atingia muito esses africanos, justamente pela perda da sua liberdade. Então, dentro do contexto histórico do nosso país, os primeiros movimentos de resistência pela busca de igualdade e inclusão desse negro se inicia justamente com os quilombos. Tá? O mais famoso deles foi os Palmares, tá bom? Então, se inicia justamente dentro desse contexto essa revolta, essa busca pela liberdade, pela inclusão social e, basicamente, pelo respeito. Se analisarmos os direitos humanos, lá no seu primeiro artigo, ele fala sobre o nascimento livre, a igualdade e dignidade, os direitos, mas estudando a nossa história aqui, ó, tá? A história desse movimento negro começa na época colonial, tá? Esse negro era o que? Mercadoria, foi utilizada nos canaviais, ele era o que? Uma especiaria, era um produto, produto trocado em troca de armas, mantimentos, cavalos, fumo, tá? Aguardente, tecido, então ele era um produto. Nunca foi respeitado e visto de igualdade em direitos com os brancos. Então esse movimento negro se inicia dentro desse contexto histórico justamente nesse período. O negro brasileiro sempre foi visto por grandes parcelas da nossa população como um elemento negativo na formação nacional. Então, esse reconhecimento, essa busca por igualdade, esse movimento negro, ele busca justamente acabar com esse preconceito. Hoje é fácil a gente falar, mas o negro tem o mesmo direito que o branco, professor. Sim, mas quem viveu mais de 300 anos dentro de uma senzala foram os africanos. E o que aconteceu a partir de 1888, quando ele foi liberto?
Ele foi o quê? Ele teve que disputar o mercado de trabalho com o europeu. Então esse negro nunca foi preparado socialmente para disputar um mercado de trabalho, nunca foi qualificado, o que fazer da vida num lugar diferente, continente diferente, foi obrigado a se adaptar sua religião, sua cultura, sua alimentação, certo? Então, para essa parte da população negra foi sonegado o direito de liberdade. Assim se inicia o movimento negro no nosso país. Hoje, dentro do contexto de ideologia, tá bom? O que é ideologia? É um conjunto de pensamento, de reconhecimento, certo? Conjunto de ideias que justamente procuram o respeito à diversidade cultural africana. Como vimos na aula passada também, não eram somente os negros africanos, mas eram populações distintas, características sociais, históricas, totalmente diferentes umas das outras. Eram bantos, sudaneses, dentro desse contexto, várias outras nações que pensavam de forma diferente, mas que foram obrigados a vir para o nosso país, submeter aos piores tratamentos e viver de forma indigna. Foi assim durante todo o período de escravidão no nosso país. Para se ter ideia, quando se falava em política no nosso país, até, vamos pegar um exemplo de 1822, quando falava sobre a independência do nosso país, era a maior discussão, o maior debate. A única coisa que entrava em consenso ali era que o negro tinha que ser escravo, que a escravidão deveria permanecer. Então esse negro nunca foi respeitado, certo? Então hoje essa busca tem como objetivo a inclusão da população negra na sociedade por empregos mais dignos. Se analisarmos ainda, a gente vai ver poucos professores negros, poucos médicos, advogados, juízes, tá bom? A maioria dos nossos analfabetos ainda são negros, a maioria dos moradores de favelas são negros. Então o movimento negro ele tenta equiparar o que foi feito lá atrás. A valorização. Nosso país é um país que foi feito através do processo de miscigenação. Precisamos aceitar isso. Mas, infelizmente, não somente no nosso país, mas no nosso continente, principalmente, a gente vê muita questão do racismo e preconceito ainda prevalecer na sociedade. A bandeira de luta do movimento negro é pelos direitos humanos e combate ao racismo em todo o país, além das discussões sobre a estruturação da desigualdade. Esses debates aqui vêm ganhando cada vez mais força dentro do contexto escolar, e é assim que a gente vai analisar hoje um seleto, um professor muito inteligente, professor que baseou sua pesquisa na questão da diáspora, ou seja, da dispersão desse negro enquanto escravo no período do mercantilismo, tá bom? Então ele vai ter esse objeto de estudo justamente essa questão negra. Então vocês vão poder analisar hoje aqui, ó, a visão de Petrônio Domingos, tá bom? Doutor em História pela USP, e essa vai ser a atividade de vocês hoje. O que vocês vão fazer? Vocês vão analisar essa citação de Petrônio e expor a sua opinião, se você concorda ou não com Petrônio. Vamos lá. O movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações, tanto raciais, que marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Para o movimento negro, a raça e, por consequente, a identidade racial é utilizado não só como elemento de mobilização, mas também de mediação das reivindicações políticas. Em outras palavras, para o movimento negro,
A raça é o fator determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de ação. É por intermédio das múltiplas modalidades de protesto e mobilização que o movimento negro vem dialogando, não apenas com o Estado, mas principalmente com a sociedade brasileira. A trajetória desse movimento vem se caracterizando pelo dinamismo, pela elaboração e reelaboração em cada conjuntura histórica de diversas estratégias de luta a favor da integração do negro e erradicação do racismo na sociedade brasileira. Então é isso que vocês vão analisar. Nossa sociedade ainda é uma sociedade racista, preconceituosa, o negro ainda sofre preconceito. Conseguimos observar na sociedade ainda essa, digamos assim, essa segregação, esse preconceito em que a gente vive, que foi apresentado através da leitura da citação de Petrônio, realmente acontece na sociedade? O que se pode fazer? Você concorda com isso ou não? Tá bom, pessoal? Essa é a atividade de vocês, uma atividade simples, conteúdo bem simples para a gente finalizar a questão do negro e o movimento negro desde a história do início do escravo no nosso país até os dias atuais. O preconceito faz parte da nossa sociedade? É isso que você vai analisar. Tá bom? Anote no seu caderno tudo que você está fazendo. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor. Tá bom?